Imaginem a seguinte cena. De um lado, a gente tem a força descomunal, o poder esmagador do Estado. Do outro, a liberdade de um único indivíduo. É uma luta bem desproporcional, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo em como o sistema de justiça brasileiro tenta equilibrar essa balança. Neste explainer, vamos destrinchar as regras do jogo do nosso processo penal de um jeito bem didático. E por que entender isso é tão vital? Tem uma frase brilhante do Martin Luther King que diz que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todos os lugares. O processo penal não é só um amontoado de regras burocráticas e chatas. Ele é a garantia de que a gente não vai cometer injustiças. A forma como um país julga e pune as pessoas mostra a verdadeira essência dos valores daquela sociedade. Então, a nossa jornada de hoje vai ser dividida em 5 passos rápidos. Vamos passar pelo poder do Estado, depois o sistema acusatório, os escudos constitucionais, a presunção de inocência e, por fim, processo e justiça. Começando pela nossa parte 1, o poder do Estado. Ou, como a gente pode chamar, o verdadeiro Golias do processo penal. A gente sabe que o Estado tem o monopólio do uso da força. No direito, a gente chama isso de jus puniendi, que é basicamente o direito exclusivo de punir quem viola a lei. A partir do instante em que um crime acontece, esse direito é ativado. Mas, e aqui entra o pulo do gato, o Estado não pode simplesmente sair prendendo e punindo de forma imediata e totalmente arbitrária. Essa força gigante precisa ser domada e muito bem canalizada por um processo justo. O que nos leva à parte 2, o sistema acusatório, que é, na prática, o nosso campo de jogo. Historicamente, o mundo conheceu o tal do sistema inquisitivo. Pensem na época da Inquisição mesmo, onde a mesmíssima pessoa que acusava era a pessoa que julgava. Um desastre total para a imparcialidade, né? Para evitar isso, o Brasil adotou o sistema acusatório, onde a gente separa muito bem quem acusa de quem julga. Claro, é um modelo que a gente chama de mitigado, porque, de forma super excepcional, o juiz até pode pedir alguma prova a mais para esclarecer uma dúvida urgente, mas a regra de ouro é a separação. Nesse cenário de separação, os papéis ficam muito bem definidos. A gente tem o juiz, que é o árbitro imparcial dessa história toda. Temos o Ministério Público fazendo a acusação. E do outro lado, a defesa. E tem um detalhe genial de design jurídico aqui. Como a acusação dá o primeiro passo iniciando a ação, a defesa ganha a vantagem tática e o direito absoluto de sempre falar por último. Justo, não é? Agora a gente entra na parte 3, os escudos constitucionais, que são os nossos princípios de defesa. Se a gente combinou que o Estado é um gigante, um Golias, a Constituição entrega escudos para o cidadão se defender. O primeiro deles, e talvez o mais famoso, é o devido processo legal. Trocando em miúdos, são as regras do jogo. Significa que ninguém vai perder a liberdade ou os bens por capricho de autoridade ou sem aviso prévio. É a nossa maior barreira contra o autoritarismo, exigindo que o Estado jogue limpo do começo ao fim. E para reforçar, a gente tem o contraditório e a ampla defesa. Pensem num ringue de boxe. O contraditório garante que tudo que a acusação jogar na mesa, a defesa tem o direito de ver e de rebater. Já a ampla defesa garante as ferramentas para essa luta, seja o direito a um advogado, técnico qualificado, seja até o direito de ficar em silêncio sem que ninguém presuma culpa por causa disso. As partes têm que lutar em pé de igualdade. Outro escudo fundamental é o princípio do juiz natural. É ele que impede a criação de tribunais de exceção ou tribunais encomendados. A regra de quem vai julgar um crime tem que existir na lei antes mesmo daquele crime acontecer. A gente não pode deixar o Estado escolher um juiz a dedo só para garantir a condenação de alguém. Isso traz uma segurança jurídica absurda para todo mundo. E como consequência direta do juiz natural, surge a imparcialidade do juiz. O magistrado não pode ser parceiro da acusação e muito menos aliado da defesa. Ele precisa ficar lá, no meio do caminho, com distanciamento total, isolando a decisão de qualquer convicção pessoal, pressão da mídia ou clamor da rua. A decisão é puramente técnica e ponto. Chegamos então à parte 4, a presunção de inocência, a nossa defesa central e o grande destaque do explainer de hoje. Esse aqui é o verdadeiro coração de todo o sistema. A gente resume na expressão em latim, in dubio pro réu. Traduzindo, na dúvida, decide-se sempre a favor do acusado. Isso vira o jogo de uma maneira sensacional, porque joga todo o peso do trabalho nas costas do Estado. Se a acusação não conseguir provar o crime, sem deixar nenhuma margem para dúvida razoável, a absolvição é obrigatória. É a nossa sociedade concordando que é muito menos trágico deixar um culpado livre do que trancar um inocente.
E o impacto que a presunção de inocência tem nas nossas garantias fundamentais é simplesmente gigantesco. Na prática, significa que ninguém é tratado como culpado até que se esgotem todos os recursos. A regra é que as pessoas respondam ao processo em liberdade. A prisão antes de uma condenação definitiva tem que ser uma exceção raríssima para não virar punição antecipada. A presunção de inocência, gente, não é passe livre para impunidade de jeito nenhum. Ela é o nosso freio de emergência contra erros judiciais graves. Para amarrar tudo isso, vamos à nossa última sessão, parte 5, Processo Justiça e como chegamos à resolução. Toda essa engrenagem do processo penal brasileiro não opera no vácuo, isolada do resto do mundo. A gente responde a padrões internacionais bem rígidos de direitos humanos, como a Convenção Americana. Isso garante que a justiça não seja feita com base num sentimento primitivo de vingança, mas sim focada num processo altamente civilizado, um processo que, acima de qualquer crime cometido, ainda consegue enxergar a dignidade humana no indivíduo. No final das contas, o direito penal caminha o tempo todo sobre o fio de uma navalha. É aquela tensão constante entre o desejo incansável que todos nós temos por paz social e a necessidade inegociável de limitar o poder do Estado sobre as nossas liberdades. A provocação final que fica para a gente pensar hoje é exatamente essa. Como uma sociedade pode garantir que a espada da justiça seja firme o bastante para punir o crime, mas sem nunca jamais destruir o escudo que protege o inocente?